Olá, meu nome é João Miguel e o que irei relatar aqui aconteceu comigo há anos atrás e até hoje me dá arrepio só de pensar. Um tio meu possuía um sítio em uma cidade afastada no interior de São Paulo. Lá existiam dois Rottweilers, os quais eram os guardiões do lugar. Um se chamava Titã e o outro se chamava Thor. Eles eram enormes, bravos e muito estranhos. Menos comigo, pois eu os conhecia desde pequenininhos. Então eles ficavam alegres quando eu ia até lá. Nas minhas férias, de vez em quando, eu ia para o sítio do meu tio, pois era um lugar muito legal e tranquilo. Nesse sítio, existia um galpão no fundo, um tanto afastado, sendo que ele era bem antigo, inclusive datado do século XX. Isso segundo informações de alguns moradores da região. Quando eu fui passar as férias daquele ano no sítio, como sempre, eu dava umas voltas pelo lugar e sempre achava sombrio aquele galpão quando eu passava perto. Ele era muito grande, escuro e com aparência de mal assombrado. O quarto em que eu ficava na casa era nos fundos. Era um quarto bem amplo, com piso de madeira, dando até uma sensação de estar em outra época. Da janela ao lado da minha cama, dava para ver as árvores em volta e o galpão que ficava no fundo do sítio, um pouco ao longe. Como à noite não tinha nada para se fazer no sítio, pois nem televisão havia, eu ficava lendo alguns livros que levei e também mexendo no meu Palm Top, que era o meu companheiro inseparável. Como na parte extrema da casa não havia luz elétrica, à noite o local ficava escuro como um breu, sendo iluminado apenas pela luz do luar, apenas quando ela estava presente. Mas na maioria das noites, não dava para ver absolutamente nada do lado de fora da casa. Na segunda noite, eu fui para o meu quarto. Fiquei lá como sempre, lendo alguma coisa e utilizando alguns programas no Palm Top. Mas depois de um certo tempo, resolvi dar uma olhada pela janela do quarto, pois estava uma noite fria e ventava bastante. As árvores que eu podia ver pela janela estavam balançando bastante. Olhando pela janela, como na noite anterior, estava tudo um breu. Não dava para ver nada, a não ser os galhos das árvores próximas ao quarto. No entanto, eu notei algo diferente que me chamou a atenção. Lá no galpão do fundo do sítio, havia uma luz meio amarelada que parecia se deslocar pelo local. Parecia que alguém estava carregando uma lanterna ou um lampião, mas ao mesmo tempo eu sabia que não deveria haver ninguém ali, pois era um local abandonado. No dia seguinte, procurei meu tio e contei a ele
o que eu havia visto na noite anterior. Ele me disse que era impossível haver alguém ali, pois era um local bem afastado e, além disso, as portas do galpão estavam trancadas. Fiquei cismado com aquilo, mas procurei arranjar o que fazer e acabei esquecendo. Em um outro dia, quando fui dar uma volta pelo sítio, e já lembrando do galpão, levei a chave do cadeado, a qual pedi para o meu tio antes de sair. Chegando lá, dei uma olhada por fora e acabei entrando, meio cismado, mas entrei para dar uma olhada. Lá dentro, haviam muitos equipamentos antigos de sítio, como selas, enxadas, foices, cordas e etc. Tudo aquilo era bem velho mesmo, mas o que mais me chamava a atenção era o andar de cima, que era escuro, e pelo motivo do galpão ser grande, dava um ar mais sombrio ainda. No canto, tinha uma escada de madeira que levava para essa parte de cima. Mas o mais intrigante aconteceu quando eu estava andando olhando as coisas antigas no meio do galpão, na parte de baixo. Foi quando eu escutei uma voz que vinha da parte de cima. Parece que chamando alguém ou gemendo. Não deu para perceber direito. Como não tinha ninguém mais lá por lá quando eu cheguei, e nem tampouco por perto, achei estranho, mas mesmo assim, perguntei em voz alta se tinha alguém lá em cima, mas ninguém respondeu. Insisti umas 4 vezes e nada. Também não quis subir para verificar, pois eu estava sozinho e poderia ser perigoso. Acabei indo embora. A noite chegou novamente, mas não comentei nada com meu tio, por surgir outros assuntos. Antes de deitar, eu dei uma olhada pela janela e, para a minha surpresa, novamente aquela luz amarelada estava no galpão. Então eu pensei, amanhã sem falta vou até lá investigar. No outro dia, após o café da manhã, coloquei uma calça jeans, uma camiseta, calcei uma bota emborrachada, peguei um canivete e me dirigi em direção ao galpão. Por coincidência, os Rottweilers do meu tio me acompanharam em todo o trajeto, o que me deixou mais tranquilo. Logo quando entrei no galpão, os 2 Rottweilers começaram a rosnar, como se tivesse alguém lá dentro. Para dizer a verdade, eu fiquei com medo, vendo aqueles 2 cães enormes com seus dentões para fora. Entrei mais um pouco e fui investigando o local, sendo que os 2 cachorros estavam altamente em alerta. Quando eu estava no meio do galpão, novamente ouvi aquela voz vindo lá de cima. Naquele momento, os 2 Rottweilers foram correndo e subiram a escada de madeira que levava até a parte de cima.
Eu fiquei embaixo observando, só escutando os dois Rottweilers correndo de um lado para o outro lá em cima, uma barulhada danada. Então eu pensei, pegaram alguém lá. Quando eu peguei um lampião que tinha lá embaixo, eu subi para ver. Quando cheguei lá em cima, vi os dois cachorros parados em um canto, avançando em algo que eu não podia ver. Parecia que estavam acuando alguém, pois os dois ficavam lado a lado, tipo empurrando alguém no canto. Mas aparentemente não havia nada ali. Eu abri uma janela que tinha do lado e iluminou um pouco o lugar. E dessa maneira eu pude verificar que realmente não tinha nada ali. Olhei por toda parte e nada. Com a claridade, os cachorros se acalmaram um pouco, mas os seus pelos pareciam estar muito arrepiados. Eu desci com muito medo e voltei para a casa principal, com os cachorros atrás de mim. No trajeto de volta, a todo o momento, os cachorros vinham correndo, olhando para trás, como se estivessem esperando que algo pudessem segui-los. Contei ao meu tio o que tinha acontecido, e ele me disse que naquele galpão tinha morrido alguém assassinado há muitos anos atrás, e que de vez em quando até ele ouvia barulhos por lá. Tinham pessoas que já viram vultos no lugar, nos horários mais tardios da noite. Nas outras noites seguintes, eu olhava pela janela e às vezes eu via aquela luz misteriosa vagando pelo galpão. Nos outros dias, eu prossegui com as minhas atividades normais e nunca mais me atrevi a entrar naquele galpão novamente. E também não fiz questão de descobrir quem ou o que estava morando no andar de cima daquele galpão. Boa noite.